Começa agora o primeiro webinar da série Narrativas Democráticas e Eleições 2022. Nesse primeiro encontro, a gente vai falar sobre juventudes e agradecemos a honra da sua atenção nessa próxima horinha. Quando a gente pensa em comunicação e eleições, talvez venha à mente propaganda política realizada pelos partidos políticos e por candidaturas, ou o trabalho de cobertura jornalística da imprensa. Mas existe um lugar muito importante também, que é desempenhado por organizações do terceiro setor que defendem e promovem direitos, né? De que modo que a gente participa? Aprofundando o debate político, contribuindo para a qualificação do voto de eleitores e eleitoras, monitorando campanhas e partidos políticos, as promessas que são feitas e como elas se concretizam, combatendo desinformação, promovendo diversidade e participação social, entre outras formas de atuação. E se o terceiro setor tem um papel também a desempenhar nas eleições, nós, profissionais da comunicação do terceiro setor, também temos. E o objetivo dessa série de webinários é um pouco esse, é trocar experiências e reflexões para qualificar a nossa atuação de profissionais da comunicação de causas. Nós queremos estar afiadíssimas e caprichar muito nas eleições desse ano, né? A Rede Narrativas tem mais de 500 profissionais da comunicação de causas, muitas de nós atuando em organizações não governamentais, ou agências que prestam serviço para essas organizações, assim, fazemos parte desse ecossistema, né, de comunicação de causas. E só para trazer uma memória, em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, um grupo de pessoas aqui do Narrativas se mobilizou, a gente sentia que precisava fazer alguma coisa, e lançamos uma publicação, né? Traduzimos para o português, uma publicação super bacana, sou suspeita para dizer, mas é uma publicação super legal chamada Comunicação no Contexto Atual, um guia para comunicadores progressistas. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E, assim, esse guia foi feito nos Estados Unidos, no contexto de eleição do Donald Trump, e traduzimos para o português, e, assim, em uma frase, ele traz dicas muito interessantes sobre como enquadrar, né, o discurso num contexto de um governo que é, assim, assumidamente contra a atuação das organizações do terceiro setor. Bom, mas então, nas últimas eleições a gente chegou meio atrasado, corremos atrás de prejuízo, e agora em 2022 a gente quer se adiantar, né? Então, essa série de webinários que a gente está estreando hoje é uma realização do GT Eleições, um grupo de trabalho que se formou dentro do Narrativas, que reúne mais quase 50 comunicadores e comunicadoras interessados em trocar informações e agir sobre esse tema. E um esclarecimento, então, é um webinar ativista, por enquanto a gente não tem nenhum financiamento ou apoio institucional, mas aceitamos, o Narrativas, inclusive, tem cada vez mais esse papel, né, de fazer essas parcerias. Me apresentando, eu sou Rosa Maria Matos, sou jornalista, assessora de comunicação e vou mediar essa conversa boa e bem dinâmica que a gente vai ter. E vamos lá, vamos ter a participação do Pedro Kelson, do Pacto pela Democracia, que vai fazer um esquenta, vai contar um pouco sobre a visão do Pacto, sobre as eleições desse ano, principalmente os riscos que eles estão identificando. E em seguida a gente vai ouvir duas comunicadoras e colegas aqui do Narrativas que vão apresentar duas pesquisas recentes sobre juventudes e política. Primeiro, a gente vai ouvir a Jéssica Costa, do Conhecimento Social, que vai mostrar alguns insights sobre política da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, que já teve 2 edições. E depois a gente vai ouvir a Larissa Dionísio, do Instituto Update, apresentando a pesquisa Jovens no Poder, tá? E todos esses links maravilhosos vão estar também aqui na descrição do YouTube. Então, Pedro... tem uma coisa legal. Não, peraí. Então, Pedro, Jéssica e Larissa, muito obrigada por vocês estarem com a gente. E aí, só para contar um pouco do mecanismo, vai ser um pouco gincana, né? Cada um dos apresentadores vai fazer uma apresentação bem breve, de 10 minutos. E contando aqui um segredinho, é que a gente está gravando esse webinar hoje, de 11 de abril, e a gente está com uma plateia oculta, qualificadíssima, maravilhosa, de integrantes do Narrativas. E então, depois dessas apresentações de 10 minutos, a gente vai começar a dialogar aqui com comentários, intervenções, raios problematizadores ou perguntas da plateia, tá? E aí a gente fica mais 20 minutos nessa conversinha. Gente, é isso. Então, delícia. Pedro, muito obrigada pela sua presença. Somos fãs do Pacto pela Democracia. É uma grande honra te ouvir, vai ser muito gostoso. E vamos lá, a bola está com você. Não, valeu, Rosa. Obrigadão pelo convite. Alegria estar aqui com vocês, com a Jéssica, com a Lari. Né? Sempre um prazer
compartilhar esses espaços. Eu só não consigo garantir muito que o tema que eu vou trazer será gostoso, embora o bate-papo pode ser bom. Brasil 2022, falar sobre política e democracia é um exercício né, intenso. Antes de entrar assim um pouco no assunto, né? Não sei quem está nos assistindo aqui, o quanto conhece do Pacto, né? Mas em resumo, o Pacto é uma coalizão de organizações da sociedade civil, né? Hoje composta por cerca de 200 entidades, né? Na verdade mais de 200 entidades, que atuam em áreas muito diversas, com temas muito diversos, né? Então tem organizações grandes, nacionais, tem organizações coletivas e movimentos informais, tem, né, naturezas e temas de atuação muito diversos, mas que encontram no Pacto e estão junto no Pacto porque entendem que, a despeito de qualquer diferença de visão de mundo, posições ideológicas, estratégias de ação, sabem que se a gente não tiver um mínimo da democracia, né, seja da democracia institucional, seja da convivência democrática, a gente não vai conseguir avançar nas nossas respectivas pautas, né? Então, essas organizações, desde 2016, ainda informalmente, em 2018, aí sim, como um projeto formalizado, começaram a se juntar para garantir que, essa construção da democracia que vem sendo feita ao longo dos últimos 30 anos se preserve, se mantenha, se reoxigene, se revigore, né, se reforme, né? A gente tem uma democracia que seja de fato ampla, plural, diversa, que abranja mais setores da sociedade, né? Uma democracia que realmente seja universal, e, por outro lado, defender, porque isso que a gente construiu foi algo que, né, tem aí um acumulado nos últimos 30 anos e que a gente não pode jogar fora, né? Preciso proteger, defender isso que está construído até o momento, e avançar com essa construção. E então a gente, né, o Pacto nasce nesse contexto, então com essa percepção, né, de que temos que aprimorar e defender a democracia, só que com a eleição do Bolsonaro, a agenda de defesa acabou se impondo. Então, de lá para cá, a gente teve que centrar muito os nossos esforços em garantir, né, que os espaços de participação, que a pluralidade, que a diversidade fossem respeitadas, que a Constituição, que a separação entre os poderes, enfim. Acho que eu não preciso muito apresentar aqui o rol de desmonte democrático que vem sendo feito de 2019 para cá. Então, o Pacto tem uma trajetória, né? A gente atuou em 2018 no processo eleitoral, né? Então, também trazer um pouquinho do histórico. Em 2018, a gente estava naquele cenário, né, de o impeachment, ou golpe, ou golpeachment, ou como vocês preferirem chamar. Tá, eu vou acelerar aqui, mas ele estava, né, criou um ambiente de anormalidade política, de caos político, então a gente trabalhou ao longo do processo de 2018 pela qualificação do processo eleitoral. Porque entendendo que a gente precisava trazer algum grau de normalidade mínima ao processo. Em 2020, a gente vai também para o processo eleitoral, né, aí a nível municipal, muito também nessa chave de qualificação do processo eleitoral e de estímulo ao voto, para as pessoas irem votar. Então, já desde 2018, fazendo iniciativas como Festivote, como Mapa Eleições Melhores, né, que são plataformas, seja através de eventos, seja através de plataformas digitais, para dar visibilidade para iniciativas da sociedade civil que estavam atuando pela qualificação do processo eleitoral. A gente chega num contexto de 2022, e aí voltando para o nível federal, para uma eleição federal, em que, claro, a necessidade de trabalhar pela qualificação do processo eleitoral, né, um debate que seja pacífico, que seja centrado em propostas, em projetos, né, em que as pessoas vão às urnas com mais consciência, com uma compreensão mais aprofundada dos processos políticos, né, entendendo, enfim, como é que funciona o jogo político, né, enfim, mais participativo, mais dialógico. É claro que isso é muito importante, a gente vai precisar manter, né, vamos manter a energia na promoção, né, da qualificação do processo eleitoral. No entanto, a gente chega nessa eleição de 2022 numa crise gravíssima, né, porque desde que o Bolsonaro foi eleito, ele vem colocando sob suspeição o processo eleitoral.
e criando um caldo de cultura, um caldo social em que um golpe seja possível, né? Tanto legitimado por parcelas da sociedade, quanto apoiado ou, no mínimo, tolerado por instituições de Estado. E isso ele vem tentando fazer, esgarçando o tecido social, esgarçando e tensionando as instituições de Estado, aparelhando instituições de Estado, né? Atacando candidaturas, atacando movimentos sociais, atacando organizações sociais, enfraquecendo o processo de transparência e de controle social, né? Enfim. Então, a eleição desse ano ela tem uma característica muito singular, que a gente precisa defender o processo eleitoral. A gente precisa garantir que o processo eleitoral aconteça e que o resultado das urnas seja respeitado. Então, para isso, para fazer isso, a gente vem desde o ano passado trabalhando, né, na agenda de reforma das leis eleitorais, né? O Lira, que é o principal aliado do Bolsonaro no Congresso, tentou fazer a maior reforma do sistema eleitoral dos últimos 30 anos, né? A gente conseguiu impedir que essa reforma acontecesse. E agora, esse ano, a gente vai precisar trabalhar para que as leis eleitorais sejam obedecidas e o resultado das urnas seja obedecido. E que os direitos constitucionais também sejam obedecidos ao longo desse processo. Então, a gente mapeou 5 principais fontes né, 5 principais riscos ao processo eleitoral brasileiro. Então, a gente tem os riscos dos ataques à credibilidade do sistema eleitoral. Então, os ataques hacker ao TSE, processo de desinformação sobre o processo eleitoral, né, abstenção eleitoral, o sentimento de antipolítica, das pessoas não irem votar porque não acreditam mais na política, né? E tudo isso muitas vezes é alimentado por grupos políticos, né? Então, esse ataque à credibilidade do sistema eleitoral, ele é uma frente perigosa e que a gente precisa estar atento. Uma segunda frente de ameaça ao processo eleitoral são as questões ligadas à violência política, principalmente a candidaturas de grupos politicamente minorizados, vamos dizer assim, então candidaturas de mulheres, de pessoas negras, indígenas, quilombolas, né, povos da floresta, enfim. São ameaças, né, ao processo eleitoral que a gente identifica também, que a gente vem trabalhando para conter ao longo desse ano. As questões ligadas à polarização no debate público, né, uma polarização extrema no debate público, né, então a incapacidade da gente dialogar, da gente conviver no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, né? Isso precisa ser combatido porque isso enfraquece também a democracia. A quarta são os processos de desinformação nas redes. Então, a gente sabe já, né, das indústrias de produção de desinformação e de fake news, né, e da sua atuação no debate público, né, e como ele envenena o debate público, ele atrapalha o processo eleitoral, enfraquece o processo eleitoral, né? E a quinta e última é a politização de grupos armados, né? Seja ele de forças de segurança pública, seja ele de forças armadas, seja ele de grupos ideologizados que aproveitaram esse processo de enfraquecimento do Estatuto do Desarmamento, né? E que estão fortemente armados hoje. Então, essas são 5 principais frentes, né? Então, de novo, só para recapitular: credibilidade do sistema eleitoral, violência política, polarização extrema no debate público, desinformação nas redes e politização de grupos armados, né? Então, é preciso que a gente, enquanto sociedade civil organizada, ao longo desse ano, consiga ir desarmando essas bombas ao longo do caminho. Algumas instituições de Estado que tem disputas internas, né? Então tem tensionamentos para fazer esse combate e outras forças que de alguma forma fecham os olhos, né, para essas questões. Então a presença da sociedade civil organizada nesse processo é muito importante. Então, é necessário que a gente vá desarmando essas bombas ao longo do processo eleitoral, e é importante que, passadas as eleições, a gente consiga criar um ambiente, um país que torne inviável e impossível, né, inviável ou enfraqueça, né, qualquer tentativa golpista. Então, a gente vai precisar falar com setores empresariais, com setores religiosos, com setores das forças policiais, setores das forças armadas, com lideranças políticas de outros países, com a imprensa internacional, com instituições de Estado, né, tudo isso para garantir, o tanto quanto for possível, que pessoas dos mais variados espectros políticos, né, vão ter que falar com inclusive aliados do Bolsonaro,
para conseguir, o tanto quanto possível, a garantia de que o resultado das urnas, seja ela qual for, seja respeitada. E para isso, para essa sociedade civil organizada, para a gente ter essa capacidade de fazer isso, vai ser necessário uma participação social muito grande, né? Dentre outros grupos políticos, a juventude é um grupo político fundamental nesse contexto, as juventudes, né? Seja porque são e são diretamente impactados pelas decisões políticas e democráticas que vão ser decididas agora em 2022, seja porque serão herdeiros políticos no futuro. Então, é necessário que a gente consiga garantir, né, que as juventudes participem do processo eleitoral, que se apropriem da democracia enquanto valor e que defendam a democracia, por mais que tenham nascido já na democracia, e eventualmente quando a gente nasce num determinado cenário, a gente não consegue dar valor a esse determinado cenário. Então, tem aí um processo de educação política, de educação democrática que é necessário fazer. Enfim, então, esse é um pouco dos nossos desafios para 2022. Espero não ter me alongado muito. Você foi ótimo, falando de regras eleitorais aqui, você já está nota 1000, é só porque a gente está combinando aqui o tempo, gente. Desculpa, eu fico aqui zelando por esse bem comum aqui nosso. Obrigada, Pedro. E a gente conversa mais daqui a pouquinho, dialogando com as perguntas e comentários aqui. Obrigada. Jéssica, então, que delícia, vai ser muito bom te ouvir, então, também. 10 minutinhos, e aí é isso, né? Só para retomar também, a gente está apresentando essa fala do Pedro mais de contexto e tudo mais, e agora a gente vai ouvir né, a Larissa e a Jéssica falando dessas questões mais específicas, de 2 pesquisas, inclusive, que levantaram questões mais específicas sobre as juventudes, né? Vai ser muito bom te ouvir, Jéssica, bem-vinda, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Rosa, agradeço a todos que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo. É uma oportunidade muito interessante de a gente trazer esses dados produzidos, né, sobre uma nova ótica, um novo recorte. Então, só para contextualizar, eu sou a Jéssica, sou Relações Públicas da Rede Conhecimento Social, uma organização social que trabalha com a produção compartilhada, colaborativa e participativa de conhecimento, ou seja, trazendo aqueles que vivem as realidades investigadas para falar sobre elas, onde todos se tornam sujeitos que produzem saberes, né? Então, isso está totalmente atrelado à visão e ao olhar democrático, onde a gente reconhece e valoriza todos os saberes. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns breves dados da pesquisa que a gente realizou junto com outras organizações, dando um enfoque em juventudes e a pandemia. O Pedro estava trazendo aqui uma linha do tempo, né, de vários fatores que nos trazem para esse momento, e no meio disso a gente foi atravessado pela pandemia, e como que isso impactou as juventudes, como que isso afetou a forma que as juventudes estão olhando para a política, para os espaços democráticos e participativos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês me dizem se está na tela, se está tudo certo. Estão vendo? Beleza. Bom, então, a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus foi uma idealização do Conjuve, que convidou as organizações em movimento, Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação, Porvir, a Rede Conhecimento Social, a Unesco e a Visão Mundial, para fazer essa escuta dos jovens sobre como que a pandemia estava afetando eles. Opa, não estou conseguindo passar aqui. Pronto. Para entender como que essas juventudes estavam lidando com essa questão, com esses desafios, como que isso estava atravessando diferentes áreas da vida deles, para que isso ampliasse essas vozes e também pautasse o debate público e subsidiasse as políticas e programas que estivessem olhando para as juventudes. A gente fez todo esse processo, toda essa escuta a partir da nossa metodologia perguntação, onde a gente formou um grupo de jovens pesquisadores de diferentes regiões do país, para que eles acompanhassem
todo o processo dessa construção, desde entender quais eram as hipóteses, o que seria perguntado, o que seria investigado, a mobilização para as perguntas, né, para as respostas desse questionário e a análise desses dados. Então, foram jovens falando sobre jovens, escutando jovens, né? Então, por isso que é tão poderoso tudo isso que a gente vai compartilhar agora. Só para contextualizar, a gente, na primeira edição, que aconteceu em junho de 2020, a gente ouviu 34 mil jovens, e nessa segunda edição, que foi lançada em junho de 2021, a gente chegou a cerca de 68 mil jovens. Então, é uma escuta bem poderosa, bem impactante. A gente teve o cuidado de fazer ponderações para que todos esses dados fossem representativos, que eles trouxessem, né, essa realidade do nosso país, respeitando a questão de regiões, as faixas etárias, também as questões de gênero, raça e cor. E aí eu queria já aproveitar para fazer um comentário aqui antes, já casando com a fala do Pedro. Se vocês repararem, aqui tem uma parte que vai falar sobre os vínculos dessas juventudes com instituições. E a gente percebe que existe uma grande parcela que está vinculada a diferentes espaços, e a gente tem um grupo religioso aqui. Acho que é só uma deixa para a gente discutir, debater, né, um pouco mais para frente, mas esses jovens estão buscando por espaços de participação e de protagonismo juvenil, e eles são dos mais variados. E a gente tem aí despontando o grupo religioso e, em sequência, as organizações sociais. A gente tem alguns outros eixos que eu só vou passar assim, bem rapidinho. Então, a gente investigou educação e aprendizado, onde o grande destaque foi a questão da evasão escolar, o quanto ela cresceu nesses últimos 2 anos, o quanto os jovens pensaram em desistir de seus estudos. A gente foi falar também de trabalho e renda, e o maior destaque da última edição é o quanto que esses jovens foram para um campo de informalidade e precarização dos trabalhos para completar a renda das suas famílias, de suas casas. E na questão da saúde e cuidados, um grande viés para a questão da saúde mental. Esses jovens estão pedindo socorro, esses jovens estão com grandes dificuldades para lidar com todo esse campo mental e emocional que surgiu com esses 2 últimos anos. E o último eixo, que vai ser o nosso foco, né, que a gente vai olhar agora, é a questão da vida pública. E aí eu vou compartilhar alguns dados com vocês, e pensando muito, né, nesse espaço que a gente está tendo aqui de comunicadores falando sobre eleições 2022 e olhando para as juventudes. A pandemia, não que antes da pandemia as juventudes não estivessem olhando para essas questões, mas a pandemia reforçou, fez com que eles percebessem o quanto que a política está perpassando muitas das questões, muitos dos desafios que eles estão vivenciando e enfrentando. Então, a gente tem uma questão da nossa... do quanto que os jovens entendem, né? 53% desses jovens entendem quanto que eles estão mais atentos para a questão da política, o quanto que eles perceberam a importância do SUS, o quanto eles percebem que as políticas públicas fazem a diferença, são importantes e eles querem defender isso. E eles também admitem o quanto que a pandemia influenciou a forma que eles vão votar, o quanto que eles estão atentos aos discursos, ao que está sendo dito, aos posicionamentos políticos em relação a esse cuidado, a esse suporte que eles estão precisando. Na nossa percepção que a gente levantou, 65% dos jovens disseram que votaram nas eleições de 2020. E agora a gente tem um número que 86% desses jovens que participaram da nossa pesquisa, eles pretendem votar na eleição de 2022. Então, você tem um dado expressando esse desejo de se engajar, de se envolver. Um dado que também é bem interessante, que a gente traz aqui como destaque, é que 17% deles comentam que já tinham trabalhado em alguma campanha eleitoral, e agora 31% pretende
apoiar alguma candidatura, se envolver com alguma dessas questões. E aí, deixa eu ver se eu estou aqui com o último slide, só para a gente dar uma olhada sobre como que eles estão enxergando as prioridades para o futuro. Na época, a gente não estava com um plano de vacinação tão avançado, então, para eles, a questão da garantia de vacina para todos era uma prioridade. Eles tinham essa preocupação, e caso eles fossem, a gente tem até uma pergunta que eu não trouxe aqui, caso eles fossem políticos, fossem governantes, essa seria uma das principais prioridades deles. Tá aqui, prioridades se fossem governantes do país. Garantir a vacina e defender o SUS. Mas, conforme vocês vão vendo as outras questões aqui, está no radar deles a questão da preocupação com a educação, a preocupação com as desigualdades. Então, esses jovens já estavam atentos e ficaram mais atentos ainda para o seu entorno, para a realidade e todas essas questões que estavam perpassando. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e fazer uma amarração só do que a gente está aqui trocando. Então, o que a partir desses insights a gente pode compartilhar nesse espaço onde a gente está conversando com pessoas que trabalham com a comunicação dentro do terceiro setor? Esses jovens, eles têm uma preocupação com o futuro deles, eles estão imaginando o futuro, tanto numa perspectiva individual, quando eles pedem apoio para saúde mental, quanto também uma perspectiva coletiva, quando eles dizem que precisam fortalecer por meio de políticas públicas a saúde, precisa olhar para aqueles que estão passando por desigualdades. E eu acredito, nós acreditamos, como Rede de Conhecimento Social, que o recado que fica para os profissionais de comunicação do terceiro setor é que como que a gente pode, então, apoiar esses jovens para que eles acompanhem as políticas públicas, para que eles participem, para além do voto, como que a gente estimula também ao engajamento por meio de ações voluntárias, porque é um dos desejos deles, eles pedem por mais espaços de protagonismo juvenil. Então, eu trago esses pontos para que a gente possa debater um pouquinho mais daqui a pouco. Obrigada, gente. Obrigada, Jéssica. Muito interessante, dá vontade de parar e ficar horas em cada slide, né, gente? Mas daqui a pouco a gente conversa mais. Então, agora eu queria convidar a Larissa Dionísio, nossa colega Narrativas, também, para fazer essa apresentação. Obrigada pela participação, Larissa. Que bacana, eu que agradeço, é muito interessante, importante, fundamental, né, a gente fazer essas conversas, utilizando aí das nossas tecnologias aí de informação e utilizando da rede Narrativas, né, como esse espaço de encontro de comunicadores e comunicadoras que estão pensando, criando e ativando aí a comunicação de causa nos mais diferentes formatos e visões, né? Então, assim, eu sou a Larissa Dionísio, atualmente eu estou aqui no Instituto Update, que é uma organização que estuda e fomenta a inovação política na América Latina. A gente trabalha com 2 eixos, então, um eixo de visibilidade à inovação política, né? Fazendo pesquisas que vão atrás de histórias dessas pessoas que estão protagonizando a inovação política na região, e trazendo também os seus desafios, trazendo as suas práticas de inovação política, né, novos comportamentos, revelando isso, revelando que existe aí uma política positiva, sim, sendo feita, né, a política não é só ferramentas de transformação social, né, então também trazendo outras visões sobre a política e os processos políticos a partir da história de pessoas, e do outro lado a gente também constrói aí tecnologias digitais e sociais para viabilizar essa inovação
política, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fortalece as pessoas e as histórias, a gente também tem que fortalecer a entrada dessas pessoas na política, né? E aí, ultimamente, a gente tem feito muitos trabalhos, projetos e ações só a partir desse espaço da ocupação do poder, né? Que são os espaços eleitorais, institucionais, né? Entendendo que são espaços importantíssimos e ainda com uma baixa representatividade, ainda, né, com vários desafios de participação. Bom, muito honrada de estar aqui também compartilhando com o Pedro, um amigo aí de muito tempo, muitos carnavais, saudade de carnaval. Jéssica Costa aí, Relações Públicas também, da Unesp, a gente estudou juntas, então é muito, muito bacana compartilhar, né, esse nosso estudo Jovens no Poder, que a gente fez no ano passado, agora com essa visão aí para os comunicadores e comunicadoras, né? A gente está vendo aí uma grande mobilização de várias organizações, pessoas, jovens, enfim, uma galera para que pessoas, né, de 16, 17 anos, principalmente, tirem o seu título de eleitor. A gente tem aí, né, uma baixa participação no cenário histórico, mas está rolando esse ano muito forte essa campanha. A gente teve até aí 900 mil jovens de 16, 17 anos que tiraram o título de eleitor, tem alguns que estão aproveitando isso para regularizar, né, os seus títulos de eleitor, mas a gente tem esse momento, e o momento depois, né? Acho que o que eu vou trazer aqui, acho que é muito importante para rechear as nossas ações, as nossas ideias, os nossos sonhos, enfim, a nossa articulação, para um momento pós esse momento de campanha, né, de tirar o título, porque tem muitos jovens ainda que às vezes não tiram o título porque não sabem votar, nossa, o negócio é chato, é muita gente, como que eu acompanho, eu tô com medo, né? Outras pesquisas, como a pesquisa da Fundação Tid Setúbal e da Havas, também trouxeram isso para a gente, a partir dos jovens, né? Falando que eles têm medo de participar, medo do cancelamento, os debates estão agressivos, então a gente tem um desafio aí para esse próximo momento. E tem também uma provocação que eu quero trazer, que é a participação política, a gente também não só faz em momentos de eleição, né? Os momentos de não eleição, na verdade, são os mais importantes. Então, independente, né, desse ano, é importante a gente já reativar, né, esses espaços de participação cívica e de discussão, para que nos próximos anos, porque, enfim, esse ano, né, a gente tem uma eleição muito desafiante, os próximos anos não vão ser fáceis também, independente, se for um resultado, vai ser muito difícil, se for outro, talvez seja um pouco mais fácil, mas mesmo assim a gente vai ter desafios, porque os retrocessos foram muito grandes, e a gente vai precisar reconstruir, acho que a palavra é essa, né? Reconstruir. E para reconstruir, a gente precisa reimaginar. E aí eu quero trazer isso que a gente faz aqui no Update, que é falar sobre histórias, né, de reimaginação e imaginação política. Então, a gente traz Jovens no Poder, essa nossa pesquisa que a gente fez com alguns parceiros, Rede de Conhecimento Social, que está aqui representada pela Jéssica, o Datalab, o Politize, com financiamento da Ford Foundation. Então, a gente acredita que a política é um exercício de futuro, e a gente fala muito, né? Os jovens são o futuro, tal. Mas que tal se a gente olhar para essas ações que eles estão fazendo no presente, né? Então, as juventudes brasileiras, né, que foi o nosso lugar de estudo nessa pesquisa, tem protagonizado imensas mudanças sociais e culturais, isso é fato, né? A gente vê nas redes, nas ruas, mas e na política institucional? Então, assim, aqui, né, a gente, diferente da Rede de Conhecimento Social que a Jéssica trouxe, que, né, faz pesquisas mais quantitativas, também fazem pesquisas qualitativas, né, com grupos focais, a gente trabalha mais com essas pesquisas qualitativas, com entrevistas em profundidade, onde a gente vai atrás desses protagonistas da inovação política e atrás das histórias, né, da vivência dessas pessoas
pessoas e das práticas que eles estão fazendo ali no exercício de poder. E a gente acredita que, ao contar essas histórias, principalmente de jovens inovadores, né, que estão apontando para o futuro a partir do seu exercício diário ali na ocupação do poder, a gente também consegue fortalecer a imaginação política do agora, não só para as gerações do agora, mas para pessoas que são de outra geração e também para aquelas que virão. O que a gente entendeu é que esses jovens que estão na política, na ocupação do poder, são elos condutores de mudança muito importante, porque ao mesmo tempo que estão conectados com uma galerinha mais jovem mesmo, de 12, 14 anos, também estão conectados com pessoas mais velhas, né, que são os seus pais, os seus tios, as suas avós, né? Então a gente tem histórias de pessoas como a Rânia de Freitas, lá de Sanharó, que foi eleita com 18 anos, que ela foi referência para muitas crianças, e as crianças que levaram a campanha dela e a pessoa dela política para dentro das suas casas. E normalmente é isso, né? A gente tem uma realidade no Brasil muito diversa, mas a gente tem muita gente que mora, né? Os avós moram juntos. Então, assim, esse elo de conexão que esses jovens que a gente conversou fazem é muito interessante. E aí, assim, a gente contando, né, foram entrevistas em profundidade, a gente fez com 30 jovens lideranças eleitas, candidatas e também pessoas da gestão pública, então alguns secretários e secretárias de juventude ou não, né, mas a gente também entende a gestão pública como um lugar importante, né, e um lugar ali intersetorial, onde quando você tem esse corpo jovem e atento a essas mudanças, faz uma diferença muito grande. Vídeo que a gente, né, Rio de Janeiro, que tem a Joyce, o Salvino, Rena Ferreirinha, no Recife a gente tem o Marconi, né, então é muito interessante também ver não só, né, a política eleitoral e partidária, até porque tem muitos desafios aí que acabam tendo barreiras, mas isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. A gente também falou com especialistas em juventudes, e aí entra, né, o Marcos Barão, do Conjuve, o Gabriel Medina, a gente falou com pessoas da juventude do CONAC, que é o Conselho Nacional dos Povos Quilombolas, né, para entender todas essas diferenças. Quando a gente fala de juventudes e fala de juventudes no plural, a gente fala de muitas diferenças também, né, e muitas diversidades. Então, a gente precisava também entender um pouco mais. A nossa equipe também foi formada por sua maioria de pessoas jovens. Eu tenho 32 anos, né? Sou jovem há mais tempo, como dizem. Na verdade, não sou jovem, mas enfim, é uma brincadeira que a gente fazia aqui. Mas a gente teve as outras 4 pessoas que participaram da equipe: o Vinícius Lima, do SP Invisível, Jéssica Vanessa, uma liderança política do Recife, Pedro Lacerda, Jéssica Cerqueira, Bianca Freire, da Lala, que são pessoas que, né, são jovens também. Então, e jovens com uma atuação política também, já que a gente está falando de participação política eleitoral. Então, a gente entendeu, primeiro, assim, algumas coisas que vieram no nosso radar, que é importante, enquanto comunicadores, a gente ter essa noção para esse próximo passo que a gente vai dar, né, nessa construção dessa campanha mais do simbólico e da imaginação política. O termo jovens é uma criança na Constituição, né? Então, o termo jovem foi mencionado pela primeira vez na Constituição somente em 2010, a partir de uma emenda constitucional, né? Então, falar de jovens ainda é muito novo, né? Então, é interessante a gente ter também esse tipo de diálogo, porque nas ciências sociais e até na participação política, né, na própria Constituição, é um termo novo. E aí, com isso, a gente foi avançando e tem um passo muito importante que a gente tem que reconhecer, que é a construção do Estatuto da Juventude, né, que reconheceu a participação social e política das juventudes no Brasil. Isso foi há 8 anos, né, 9 anos atrás. Então, assim, é importante a gente também resgatar o que já foi feito, né, que foi feito também com atuação colaborativa e intensa de muitas juventudes, né, na época. Então, é importante trazer também isso à tona.
É importante também, novamente, a gente falar sobre juventudes no plural, né? Então, enfatizar que é um grupo social diverso e plural, né? Então, as juventudes aqui brasileiras são diferentes das juventudes dos Estados Unidos, diferentes das juventudes da Europa, até no seu sentido de idade, né? Tem alguns lugares que a idade é diferente, né? Então, a gente tem o Estatuto da Juventude para ajudar a gente nisso. Claro que a gente tem que avançar sempre, né? Provocar também essas questões, mas entender que tem particularidades aqui que é importante reconhecer. Outra coisa que é importante reconhecer, se a gente fala que os jovens são o futuro, os jovens precisam estar vivos, né? Eles precisam, principalmente jovens, negros, periféricos, indígenas, quilombolas, né? Garantir a existência de pessoas jovens trans, né? Que têm uma expectativa de vida de até 35 anos. Não adianta a gente falar sobre o futuro da democracia e colocar toda essa pressão nas juventudes, se as juventudes têm o seu direito de existência, né? Ceifado. Né? Então, é muito importante, enquanto sociedade, a gente garantir que essas juventudes estejam vivas, e principalmente essas que eu falei para vocês, por causa dos nossos marcadores sociais. A gente tem algumas coisas como, né, no Latino Barômetro, por exemplo, jovens latino-americanos fazem parte do que menos apoia a democracia, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente não colocar que eles são apolíticos, né? Acho que tem, assim, como a gente viu com a Jéssica, tem uma participação e uma vontade de participar muito grande, tem aí medos, inseguranças, incertezas em relação ao futuro, mas fazendo o nosso trabalho também, acho que a gente, e potencializando, principalmente, jovens lideranças, na política e nos espaços, a gente vai conseguir que esses jovens possam extrapolar isso para outras pessoas e que a gente consiga resgatar essa confiança na política. E a gente tem dados de participação, por exemplo, né, que é isso, jovens indígenas, a gente tem pouquíssimos, né, com menos de 30 anos, se lançaram aí 232 na disputa eleitoral em 2020, né? Vereadores com menos de 30 anos representam apenas 7,2% dos eleitos em 2020, né? Isso em 2012 era maior, era 8,7%. Então, assim, existem, né, dados também que mostram para a gente que essa participação está diminuindo, e não é só por conta das juventudes, também são por conta de desafios que a gente tem do processo. Que principalmente, né, são desafios de descredibilidade, deslegitimidade. Quando a gente falou com essa galera, a gente viu que muitos falavam assim, todo mundo fala que eu sou o futuro, mas aí quando quero participar da política, falam, mas você é muito jovem para participar da política, para estar nesse essas lugar. Essas ambiguidades, né? Essas contradições, né? Eu tenho, mas quanto tempo, Rosa? Não, já acabou, Larissa, desculpa, tá? Tô aqui, assim, tentando entrar, desculpa. Mas vamos continuar conversando sobre esse tema, Larissa, Ai, que eu não vi aqui. perguntas. Não, imagina, gente, é um saco, viu? Chamar vocês que fizeram um trabalho super dedicado, profundo, para falar 10 minutos, a gente sabe que tem uma indecência, uma gincana nisso. Mas talvez, Larissa, é isso. Agora nas perguntas, a gente teve vários comentários super interessantes aqui no chat. Para quem está assistindo no YouTube, a gente está com uma plateia oculta aqui de integrantes da Narrativas. Super obrigada pela participação. E tem um comentário aqui que eu achei interessante. Eu vou deixar as perguntas mais polêmicas para o final, tá, gente? Ó, aí teve um comentário bacana aqui que eu acho que Pedro e Jéssica podem comentar. É a respeito do território, né? Que a Silvana, querida, trazendo esse comentário, né? Gostaria de pontuar a necessidade de voltarmos para as bases, de trabalhar esse tema nos territórios, esse tema da política, né? Nos territórios, nos coletivos. Pedro, o que você acha desse comentário? Como alcançar, né? Enfim, como é que você vê essa questão dos territórios e das localidades como esse espaço de fazer política? Nesse contexto que a gente está de virtual, né? Assim, em excesso. Não, acho que num contexto de democracia jovem como a nossa, né? Em que tantas bases materiais ainda não foram democratizadas, né? E questões que são muito primeiras antes da gente falar de participação política, de democracia, né? E também num país continental com uma diversidade gigantesca, né? Seja
cultural, étnica, né, de um país também muito novo, né? A gente tem cidades, por exemplo, como a cidade de São Paulo, que de fato cresceu a partir do século XX, né? Vindo da migração de populações, não só de outros países, como de regiões diferentes desse país. Tudo isso imprime desafios muito grandes, né? Para a formação de uma cultura política democrática, né? Então, tem um processo que ele enfim, é uma questão de tempo mesmo, para a democracia, para a ideia de democracia assentar e se enraizar na sociedade brasileira, na cultura brasileira. E tem também, obviamente, um processo que é isso, né? A gente tem sempre essa reflexão, né, sobre estrutura e cultura, né? Então, a gente precisa um poder público que chegue, né, nos diferentes territórios, porque a presença do poder público, a presença do Estado, a presença da justiça também, né, não essa justiça que a gente tem agora, mas uma ideia de justiça enquanto valor, né, forma também, né, a gente culturalmente pensando que enfim, a gente trabalha muito aqui no Pacto numa dimensão institucional da democracia, né? E fazer esse trabalho nos territórios, nas bases, tem sido sempre um desafio. Assim, Jéssica, para a gente aqui. Desculpa, Pedro. Nosso olhar também não. Perdão. Desculpa, não, vai lá, Jéssica. Eu acho que, enfim. Tá picotando, não. Desculpa que eu picotei aqui, gente. Aquele mico clássico. É porque a gente dados, por exemplo, quando a gente pensa nas organizações em que os jovens estão inseridos, né, a questão da religião, que de alguma forma, Pedro, você também identificou, né, como grupos que, enfim, precisam fazer parte dessa conversa sobre democracia e eleições, né, Jéssica? E, enfim, pensando muito nos territórios, nas igrejas e comunidades. Eu aproveito até para compartilhar um outro dado que eu não trouxe na apresentação, mas quando a gente pergunta a percepção do jovem em relação ao futuro, como que a pandemia modificou a percepção deles, numa escala de concordância, né, a gente tem para a questão dos jovens estarem mais atentos aos territórios onde vivem, buscando contribuir com melhorias. 37% deles concordam totalmente que isso vai acontecer, que já está acontecendo, enquanto 52% concorda parcialmente. Ou seja, a gente tem uma ampla parcela dos jovens dizendo que estão olhando para os seus territórios, que estão atentos para essa vulnerabilidade, e eu acredito, né, que a partir desses dados e as reflexões, cabe a nós, comunicadores das organizações sociais, pensar em como dialogar, como mostrar essas possibilidades, como incentivar esse engajamento. Da mesma forma que a gente tem também jovens dizendo que estão interessados em fazer trabalhos sociais e ações voluntárias, né? 34% concordando totalmente com essa possibilidade. Então, acho que está aí nesse espaço, existe uma demanda, existe uma solicitação solicitação não, é uma demanda mesmo, de queremos atuar, queremos agir, mas precisamos desse espaço, né? Como a Larissa trouxe, o jovem é o futuro, mas quando quer agir, vem algo que barra. Então, como que a gente faz para que eles não sejam barrados? O que você acha, Larissa? Então, isso é muito interessante, porque muitas pessoas que a gente conversou, né, a formação política vem de diferentes construções, e principalmente de construções do território. A gente falou com isso, com pessoas de Araçatuba, interior de São Paulo, entendeu? Que estão ali na política local, né, fazendo isso, e que tiveram acesso a, muitas vezes, as cotas, né, raciais das universidades são muito importantes para isso, porque fizeram que muitas juventudes acessassem a educação pública superior, né, educação superior, pública ou não, e encontrassem, por exemplo, os grêmios estudantis nas universidades, mas outros já participaram
participavam dos grêmios estudantis, né, nas escolas de ensino médio, participaram do movimento dos secundaristas, por exemplo, que foi um grande movimento, né, que articulou aí, né, muitos dos estudantes e trouxe essa necessidade de falar sobre isso, né? Então, outro ponto super importante que já existe muito são os coletivos culturais e sociais, né, que já existem, fazem um trabalho de participação política a partir das artes, da cultura, né, do trabalho voluntário local. Então, né, existe essa demanda que a Jéssica falou, e também isso também são lugares formativos, de formação política, né, desses jovens que a gente conversou que estão aí na política eleitoral e institucional, porque também começam a entender esses vocabulários, essas palavras, o jeito de participar, o tempo das coisas, né, o tempo de uma participação social na rua é diferente do tempo da participação institucional, mas para você garantir, né, que, por exemplo, as cotas raciais fossem, né, uma política pública que hoje está sendo totalmente ameaçada, teve todo um processo. Então, assim, a participação nesses espaços é importante para o processo de educação política também, que depois vai reverberar numa participação mais institucionalizada. Muito bom, gente. Teve um caos aqui que aconteceu recentemente, Renata trouxe aqui no chat, então, diz respeito à mobilização para jovens, por exemplo, tirarem título de eleitor, regularizar. A Larissa falou rapidinho na fala dela, né? Aí queria perguntar, assim, como é que vocês viram essa campanha? Se vocês sabem se ela foi realmente, se ela partiu de um ponto centralizado ou se foi alguma coisa mais espontânea e se vocês, o que vocês acharam dessa campanha? Porque teve um resultado bem bacana de jovens tirando o título de eleitor, né? Quem quer começar falando? Pedro, vou. Eu posso falar. Não, essa campanha, ela tem um tanto de espontânea, mas tem também um tanto de mobilização mesmo de organizações sociais, né? Então, diversas iniciativas surgiram, né, enfim, de campanhas para poder estimular que os jovens votem, né? Então, teve o TSE, o próprio TSE, né, puxou isso com a Semana do Voto Jovem, e também as organizações também, né, começaram a articular e produzir isso, e também dialogando, inclusive, com o TSE, dialogando com escolas, com projetos culturais, enfim, muita coisa rolando. A gente teve algumas, né, assim, como Olha o Barulhinho, né, como Cada Voto Importa, como eu não quero nem enumerar uma a uma, porque eu vou esquecer os nomes aqui agora de cabeça, mas uma série de iniciativas, né, que foram produzidas pelas organizações que produziram muito conteúdo, porque tinham ali coisas sobre passo a passo de como tirar voto, fizeram dancinhas no TikTok, viralizaram, né, a música do Olha o Barulhinho, que viralizou muito. Esses materiais, né, se produziu muito material também de como é que os próprios jovens podem montar banquinhas na escola para ensinar para os colegas como tirar, né? Então, tem um computador ali com passo a passo. Então, a galera se mobilizou muito e rolou também, né, uma mobilização com influenciadores digitais, com artistas, né? Então, essas organizações também ativaram Anitta, Whindersson Nunes, Juliette, né? Assim, gente de muito peso nas redes, assim, que entrou, né? Entrou e trouxe esse debate, né? Então, as campanhas aqui, né? Tem a Olha Barulhinho, tem a Cada Voto Conta, né? Do Nossas, tem o Seu Voto Importa, do Girl Up, né? Tem o Brota na Urna, do IPAD, né? Então, são algumas dessas iniciativas que, enfim, por estratégias diferentes, conseguiram mobilizar. A gente teve uma resposta boa, né? Então, o número de jovens de 16 a 17 anos subiu 26%, né? Nas últimas semanas. Em 2018, foram 1,5 milhão de jovens que votaram, né? Dessa faixa etária. 1,5 milhão, a gente hoje está um pouco mais de 1.100.000, né? Então, a gente tem aí quase um mês para pelo menos bater o número de 2018, mas seria importante
que a gente conseguisse passar desse número. Mas, na última década, né, o número de eleitores adolescentes caiu 82%. Então, ou seja, tem um processo aí que a gente precisa reverter, porque isso enfraquece o próprio pleito, né? Então, é importante garantir maior votação, né, dos jovens. Uhum. E, Jéssica, o que você achou? Porque é isso, né? Entrou pensando nessa campanha, digamos assim, descentralizada, múltipla, né? Não é que foi assim, sem querer querendo, não é que foi totalmente espontânea, mas influenciadores, entrou todo mundo, assim, como é que você viu essa mobilização? Achei muito interessante, principalmente quando os jovens, as juventudes trazem, né, que o espaço digital, as tecnologias digitais, elas servem para informação, mas também para desinformação, e que durante a pandemia eles perceberam esse potencial da desinformação e a importância de diferentes atores sociais falando, levando aquele assunto, as orientações. Então, a gente precisa usar mais disso, que existem diferentes meios, diferentes caminhos para falar com essas juventudes e ouvir delas, né, como elas querem serem acessadas. Pensando mais nessa questão pontual da campanha aqui do momento. Aí eu posso trazer outros apontamentos. Aham. E você, Lari, o que você viu, assim, dessa campanha? Foi um aquece? Será que, sei lá, não sei, eu fiquei animada, assim, fiquei achando que eleições esse ano pode ser bem legal na internet. O que você está achando? Sim, sim, não, é super válido, né? Tudo isso é muito válido, tem né, todas essas que o Pedro falou e que até apareceu no Fantástico, né? No domingo, fizeram uma campanha muito legal, é isso, né, gente? A TV tá... Todo mundo quase tem TV, né? A gente também tem que falar que acesso à internet, a gente tem uma desigualdade de acesso à internet. Então, a gente tem que mesmo se fortalecer e ampliar tudo isso para ter várias estratégias. Na verdade, isso assim beira o genial, mas é o que a gente precisa fazer. A gente precisa ocupar todos os lugares com participação política, mas também mostrando que a política é isso, a política está no nosso dia a dia, né? É na escola, é no transporte que você usa, e as juventudes, elas estão em todos esses lugares, entendeu? Elas estão trabalhando, né? Elas estão estudando, muitos fazendo isso junto, né? E muitas vezes de forma precária, né? Isso, muitos querem ir para balada, querem ir para festa, para baile funk, então Condizila pegou o bonde, né, e está fazendo isso, né? Então, diversas estratégias e estratégias que são, principalmente, que não tem uma cara só, né? Que não tem uma marca ali, né? Porque isso acaba, nossa, mas é isso, todo mundo, né, pode fazer, né? Então, o protagonismo é muito importante para esses jovens, né? Para eles se sentirem reconhecidos, para eles se sentirem legitimados, e é isso, se todo mundo fala que a gente é o futuro, a gente também que a gente quer participar agora, então deixa a gente participar, escuta a gente, né, também. Então, e essa campanha deu essa noção aí também, né, e essas diversas caras que são as juventudes. E tem uma coisa também que é isso, o TSE já vem fazendo isso desde o ano passado, né? Abrindo o TikTok, a conta dele do TikTok, chamando, né, pessoas para conversar. Claro que tem uma questão de linguagem, né? O TSE tem toda uma construção aí de comunidade nas redes sociais, que aí essa estratégia de pegar esses influenciadores é incrível. A gente não pode desses outros lugares, né? Os espaços físicos, porque tem pessoas que não têm essa acessibilidade, ou é isso, tem a questão dos algoritmos, né, que acaba deixando a gente nas bolhas. Então, é muito legal que esses
essas organizações também têm os seus pontos ali, né? Tem os mobilizadores e mobilizadoras locais, e tem uma outra coisa muito interessante que eu vi em uma das campanhas, que é prêmios. Então, você ganha prêmios se você mobilizar mais gente. O Le Monde Diplomatique está dando assinatura gratuita para jovens que tiraram seu título de eleitor. Algumas editoras estão fazendo também isso. Então, assim, é toda uma mobilização, e isso não pode ser só para agora, né? Também a gente tem que entender como que isso também acontece nos próximos meses, aí, nos próximos capítulos. Ai, gente, que ótimo, que indecente, porque já estamos chegando aqui agora no nosso horário de encerrar e tem várias perguntas e comentários ótimos aqui no chat. Eu queria pedir para, de repente, assim, Jéssica, Pedro, Larissa, muito obrigada pela participação no webinar. E, assim, queria pedir de vocês, de repente, uma mensagem final pensando nisso, no público do Narrativas, né, que é de comunicadores e comunicadoras que estão em organizações não governamentais ou agências e empresas, enfim, que fornecem serviços, prestam serviço para essas organizações que promovem direitos, né? Se vocês pudessem fechar assim, qual o papel que vocês veem, né? Qual lugar que os comunicadores do terceiro setor podem ocupar nessas eleições? Pedro, posso começar com você? Depois o Jéssica, e aí já pode ser sua mensagem final também. Acho que da minha perspectiva, primeiro antes, na verdade, agradecer super o convite, alegria estar com vocês, muito bom. Acho que da minha perspectiva daqui, né, e das minhas preocupações que tem mobilizado o meu trabalho, né, e o trilho de atuação nosso aí daqui para frente, ao longo desse ano tão complexo, eu acho que que a gente precisa de todas as vozes, né, e da mobilização das mais variadas vozes em defesa da democracia, em defesa do processo eleitoral e em respeito ao resultado das urnas. Assim. A gente precisa construir um ambiente político, né, um caldo onde qualquer coisa diferente disso não será aceito por ninguém. Né? É fundamental a gente conseguir construir esse ambiente. Né? E aí eu acho que na construção desse ambiente, eu acho que esse quando a gente consegue construir essa narrativa de valorização da democracia, a gente ajuda a enraizar a democracia, a gente ajuda a fortalecer esse valor. Né? Então, aproveitar esse momento, né, que a gente tem um horizonte muito específico, um desafio muito específico em comum, e de aproveitar esse momento para realmente reforçar a importância da gente, né, dessa construção que a gente vai fazendo, que, de novo, é incompleta, é imperfeita, é cheia de defeitos, mas que é a partir dela que a gente tem que construir e seguir avançando, porque ela nos trouxe uma série de avanços sociais. Né? Então é isso. Acho que Nenhum direito a menos. Obrigada, Pedro. Nenhum direito a menos. Jéssica, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um espaço muito rico, cheio de trocas, a gente sai daqui cheio de ideias, né, com vontade de fazer 1000 coisas, então agradeço muito. E para fechar, eu diria que a partir da minha perspectiva, a partir, né, das pesquisas que estamos produzindo, fica a missão para nós, comunicadores, pensar em como conversar, mostrar caminhos e apoiar a participação das juventudes, né? Pensando nesse recorte, olhando para jovens. Então, como que a gente apoia essas juventudes a cobrar da gestão pública? Como a gente apoia a participação em seus territórios, a intervenção em seus territórios? E como comunicadores, como que a gente mostra não só os desafios e os problemas, mas também as possibilidades de soluções? Porque às vezes é isso que paralisa. Então, eu deixo essa provocação aqui. E obrigada. Uma boa noite a todos. Que bom te ouvir, Jéssica. Obrigada. Larissa, super obrigada pela sua participação. Qual é o recado para os comunicadores e comunicadoras aí nas eleições que você manda?
Ai, meu Deus, são tantos recados. Mas acho que, enfim, tem um lugar que, né, não fazendo um pouco do jabá aqui da pesquisa Jovens no Poder, mas é isso, a gente foi atrás de referências positivas, né? Então, vai muito ao encontro do que a Jéssica falou também, a gente mostrar também essas referências positivas de política, né? Mostrar esses perfis, né? Essas pessoas que estão ali fazendo uma política diferente, uma política inovadora, uma política que é afetiva, né? Mostrar que a política é um lugar de possibilidades, de encontros, de afetos, né? Um lugar que não é guerra, né? Enfim, pode estar sendo agora, mas é um lugar onde a gente tem pessoas fazendo coisas muito potentes, né? E que tem jovens nesse lugar, né? Desde os movimentos sociais, nos partidos, na política institucional, né? Sendo vereadores, deputadas e deputados, prefeitos e prefeitas. Claro, ter um olhar atento a isso, porque não é porque é jovem que vai ser progressista, que vai ser, né, a favor da democracia. A gente também tem jovens conservadores aí, então é preciso ampliar esse leque de possibilidades, oportunidades, protagonizar, deixar esse espaço de protagonismo para os jovens, falar que existem esses espaços para participação e trabalhar com legitimidade, trabalhar com escutativa, né? Tentar tirar essas pontes do nós e eles, né? Enfim, estamos todo mundo ali, então vamos escutar mais como eles também querem que a gente fale sobre, né? Como que eles querem participar disso, porque as juventudes isso, elas são potentes, são transformadoras, são elas condutores de mudança muito importante, mas a gente também tem que escutar elas para isso, né? Não adianta a gente, enquanto às vezes, né, organização ou enquanto adultos também falar o que as juventudes querem. A gente tem que ir atrás disso, elas têm que trazer isso para a gente, e é por isso que eu faço convite para vocês acessarem a pesquisa Jovens no Poder e verem essas referências positivas que a gente tem, né, de jovens inovadores na política, porque vão contar histórias, né, com os desafios, com as trajetórias, com as vivências, com as potências de ser um jovem na política e um jovem no poder, e isso pode trazer aí uma referência muito importante para essas juventudes que estão caçando coisa, entendeu? Caçando coisa legal e interessante, formas inovadoras e bacanas, divertidas de participar. Então, não só Jovens do Poder, mas a Juventude e a Pandemia, Pacto pela Democracia, enfim, tem muitas informações aí que dá para ser traduzidas, replicadas, remixadas, hackeadas, das diferentes formas, nos diferentes contextos aí que a Rede Narrativas também concentra, né, aglutina. Obrigada, valeu, Larissa. Obrigada a todos e todas. Quem está nos assistindo no YouTube também, super obrigada. E só para encerrar, queria dizer que esse webinar acontece graças ao GT Eleições da Rede Narrativas e mais especificamente ainda ao Comitê Acelerador do GT Eleições. Então, Roberta Tasselli, Renata Saavedra, Bárbara Mauês, eu e Larissa Dionísio. E também um agradecimento à ACT Promoção da Saúde que emprestou o Zoom para a gente. É isso, pessoal. Obrigada. Se você gostou, compartilha. Até a próxima.